Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Programa 10 do Pato Fausto, para comemorar esses 10 videocasts e obviamente algum problema mental que você deve ter, porque se a gente não tivesse exibição a gente não teria chegado até o episódio número 10. Um clássico dos quadrinhos, seguido de um dos livros mais badalados da literatura dos últimos anos. Então confira esse programa comemorativo que a gente preparou com bastante carinho e acho que está especial. Vamos ver a vinheta. Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. Então, o que falar de V de Vingança, de Alan Moore e David Lloyd? Com certeza, se você tem alguma familiaridade com quadrinhos, se gosta de histórias em quadrinhos, você já deve ter ouvido falar. Uma das obras-primas, sem dúvida nenhuma, do quadrinho, uma junção perfeita entre um roteirista, um escritor sensacional e um desenhista muito bom. Foi uma obra conjunta, realmente eles criaram isso em comunhão, mas principalmente para comemorar esse número 10 do Pato Fausto, a gente resolveu trazer uma obra de peso que está sendo relançada pela Panini, né, essa edição, que foi lançada mais ou menos um mês atrás. Ela ainda pode ser encontrada em bancas e tem a internet também, e que é uma edição primorosa, tem extras, tem textos do Alan Moore, tem desenhos do Lloyd que ele não usou. Uma edição realmente maravilhosa. Bom, um resumo muito rápido, né, porque se você jogar na internet vem tranquilamente a história do V de Vingança. A gente está num regime totalitário, né, numa ditadura que ascendeu ao poder depois de uma hecatombe nuclear, e aí esse sujeito simpático da capa, o V, resolve promover a anarquia, né, promover uma série de atentados anárquicos para tentar, de uma certa forma, reverter essa situação. Em um determinado momento ele encontra uma personagem feminina, a Ivy, que vai ajudar ele depois de um determinado momento da história, vai ser o grande interlocutor das ideias do V, das ideias anárquicas do V, e não vou contar mais porque eu obviamente não quero estragar para quem não leu essa experiência para ninguém, só quero trazer algumas impressões, né, eu estava relendo ela agora com essa edição e que eu acho que ajudam a mostrar como esse trabalho é primoroso, né. No plano dos roteiros, o roteiro, além de ser muito bem feito, muito bem encaixado, ele, para nós, né, que misturamos quadrinho e literatura, ele é um prato cheio, porque as referências à literatura são as de toda a ordem, né, desde Shakespeare, todas as distopias, né, o Ray Bradbury, Fahrenheit 451, 1984, enfim, nesse sentido é um prato realmente cheio para trabalhar e para refletir acerca dessas questões. No plano dos desenhos, essa HQ tem saídas maravilhosas, né? Uma que eu cito é, por exemplo, a página 81, em que os monitores, né, formam um padrão geométrico de quadrados e retângulos, de uma certa forma sinalizam para o conservadorismo dos sujeitos que conversam, são dois sujeitos, né, que pertencem a esse regime que de uma certa forma domina a sociedade. Na página 97, por sua vez, em que a Ivy e o V, eles dançam, né, e é um momento que antecede a mudança, uma mudança de comportamento por parte dela, que vai acontecer, que é quando ela entende realmente o projeto do V. Esse plano, o espaço se resume a um globo de luz no teto que projeta formas circulares, desta vez no espaço, e uma porta, né, que simulam bem essa ideia de circularidade de um lugar que vai ser, né, uma fronteira que vai ser transposta, que depois vai rimar com uma outra cena no final, mais no final da HQ. Então, um outro exemplo clássico é o próprio desenho do V, que foi inspirado no Guy Fawkes, que foi um extremista que, em 5 de novembro de 1605, tentou explodir o parlamento, né? Então ele, de uma certa forma, ele traz
essa imagem na máscara, e a máscara é uma saída excepcional para o ícone, né, da liberdade, para o ícone do Manifesto Anárquico, porque é uma identidade que nunca muda, né? O V passa por toda uma série de situações, mas a máscara simboliza essa ideia pura, que é sólida, imutável, independente das situações que o sujeito se expõe, né? A grande audácia dessa narrativa está na intenção original, até o Alan Moore explica aqui, né, no texto que tem nessa edição, que é construir uma graphic novel sem onomatopeia, sem balões de pensamento e sem recordatórios, que é aquele espaço em que o narrador resume, né, a história. Então, bom, isso a gente constata, né, mas tem que entender como é que isso se processa. Né? Bom, por um lado, privar o mundo dos sons, né, nas onomatopeias, por um lado, realça a perda da liberdade do sujeito e também o excesso de furtividade dos atos do V, né, que são extremamente necessários, principalmente porque combinam com o fato de que os movimentos do V estão ausentes de traços cinéticos, né, as linhas cinéticas que representam o movimento, né, como uma grande forma de demonstrar a dificuldade que esse sujeito tem de agir no mundo, né, de causar algum efeito realmente contundente a partir dos seus atos. Então isso é excepcional. Por sua vez, a falta de recordatórios e dos resumos, né, auxilia a observação interna, ou seja, todas as falas, tudo é construído no diálogo dos personagens, ou às vezes algumas narrações em primeira pessoa. Então tudo que é dito nessa HQ, de uma certa forma, é comprometido, né? É comprometido com alguma das ideologias que transitam entre os personagens. Né? Mais do que isso, a ausência de recordatório aumenta o papel do leitor, né? Que tem, de uma certa forma, tem que concluir mais entre os quadros. Né? E isso cria cenas maravilhosas, como na página 253, em que a Eve finalmente se torna, né? Finalmente entende o que o V quer, e aí a diferença temporal de um quadro para o outro é muito curta, mas de uma certa forma representa toda a maturação do personagem naquela HQ. Né? Então isso é excepcional e é o uso muito inteligente de uma linguagem, né, que é a linguagem dos quadrinhos, em que o tempo ele é sempre trazido de maneira espacial, né? Ele é sempre evocado de maneira espacial. Então aqui o Lloyd e o Alan Moore mostram certamente aqui vieram. Né? Um outro ponto muito interessante é na página 253, em que os padrões curvos do cenário, de uma certa forma, já antecipam a virada na história, de uma certa forma auxiliam a que o leitor perceba que vai ocorrer uma mudança de rumos naquele momento. Então, obviamente não é à toa, nem mais uma vez o Lloyd acerta. As cores dessa HQ são excepcionais, elas foram colocadas depois, né, porque o original é em preto e branco. Então, só que em vários momentos as cores são muito sutis, né, são alguns tons pastéis, muito leves, e em alguns momentos permitem até que se perceba o branco por trás da coloração. Né? Então é justamente isso, né? Justamente o efeito desse mundo que está prestes a se dissolver e que de uma certa forma já é representado a partir dessas cores muito tênues, né? Muito sutis, que também estão prestes a se esfacelar, e esse efeito ecoa por toda a narrativa. Com respeito aos balões, a grande sacada é a do V, né? O Eisner, né, que é um grande mestre dos quadrinhos, dizia que os quadrões pode ser quase um aspecto anímico do sujeito, né? Quase uma extensão do corpo. No V é isso que acontece, né? Todos os balões deles são ondulados ou sinuosos, né? E balão ondulado e sinuoso geralmente é usado ou para pensamento ou para quando o sujeito está recordando o passado. Né? Então é perfeito para um sujeito que é de outra época, né? Que tem uma série de referências, são todas anteriores ao que aconteceu e que também de uma certa forma busca um pouco resgatar essa cultura, né? E aí ele conhece música, conhece tudo que foi proibido, né, nesse período, e também um sujeito que defende uma ideia, né? E aí tem todo o seu discurso dentro de um balão que traz uma forma que geralmente, tradicionalmente, é a característica do balão de pensamento, por exemplo. Então aqui também realmente não é à toa o efeito. Né? Uma outra coisa muito interessante que eu só reparei agora, lendo de novo essa HQ, que eu achei brilhante, é o fato de que essa HQ ela não tem nem... Quer dizer, ela praticamente não tem páginas, cenas que ocupam uma página inteira. Na verdade, ela só tem uma. Né? O que condiz um pouco com a ideia anarquista do V, né? que é tentar não enaltecer nada dentro dessa realidade. A única cena que a página é completa é justamente a cena em que a Eve sai de uma determinada situação, que eu não vou contar, e percebe
onde ela estava, que era o espaço esse em que o V transita, né? E inclusive é uma cena onde a gente vê vários quadros, né? Porque o V também coleciona pintura, né? E aí essa ideia do quadro dentro do quadro, né? Da estrutura em abismo, do que é real, o que é ficcional, é fundamental para realçar aquele momento que é o grande momento de revelação da Eve, e é o primeiro momento que vai depois efetuar a conclusão, e é o único momento em que eles usam essa página inteira, então enaltecendo esse momento fundamental da narrativa. Isso na releitura eu nunca tinha percebido, eu achei excepcional e queria dividir com vocês. Então, se vocês não leram V de Vingança, procurem, tá bom, tá barato, vale muito a pena, é realmente uma obra-prima da cultura pop. E sem dúvida nenhuma, uma obra-prima dos quadrinhos. A gente trouxe então para tentar ficar no mínimo mais 10 programas aí falando de literatura e quadrinho. Então, vamos fazer um intervalo rápido. No próximo bloco, vou falar desse sujeito aqui, Alejandro Zambra, que nos apresenta esse projeto muito interessante que é o livro dele, Bonsai. Até daqui a pouco. Bom, Bonsai, do Alejandro Zambra, um dos livros mais comentados, sem dúvida nenhuma, aí nos últimos tempos, um dos grandes nomes da nova literatura latino-americana, né, o chileno Alejandro Zambra, que nos presenteia com uma história de amor. É isso que ele conta, uma história de amor entre Júlio e Emília. Só que na página 12, que por sinal é a primeira página do livro, desculpa, não é a primeira página do livro, é uma das primeiras páginas do livro, o narrador deixa bem claro, no final, Emília morre e Júlio não morre. O resto é literatura. Ou seja, já sabemos o que vai acontecer e o resto é texto. Né? Nesse caso aqui realmente vai ser, porque um dos grandes aspectos é justamente a intertextualidade utilizada durante esse livro. Desde textos da literatura latino-americana a outros, como Flaubert, por exemplo, tem um trecho super importante, e que, de uma certa forma, vai pontuar um complexo intrincado de textos que vão orientar, inclusive, os personagens, como a gente vai ver num trecho aqui. Né? Mas o intertexto mais importante é o intertexto com o conto Cantalha, do Macedônio Fernandes, em que um casal decide cuidar de uma planta e acaba usando aquela planta para simbolizar o seu amor, né, o cuidado com ela. Só que tem um momento que eles percebem, né, tem uma revelação que o prazo de validade do amor pode ser o mesmo daquela planta. Né. Dessa ideia, o Bonsai extrai a poética do livro, que é o cuidado com a escrita com o cuidado da planta bonsai, como por exemplo o próprio narrador diz no momento, cuidar de um bonsai é como escrever, pensar Júlio, e escrever é como cuidar de um bonsai. Ou seja, uma proposta de uma poética de contenção, né, de poda ao texto, de brevidade, e que vai ter alguns momentos explícitos, como na página 42, em que ele diz assim, nesta história a mãe de Anitta e Anitta não importam. São personagens secundários. Quem importa é a Emília, que aceitou com prazer, né? Ou seja, o próprio narrador mostrando que a ideia aqui é podar, a ideia aqui é cortar. Né? Na contenção com a linguagem, lógico, em alguns momentos, eu acho que isso é uma das grandes forças do texto, o narrador se preocupa em criar realidades novas. Né? Então tem um momento que ele diz assim, porque poucos dias depois de completar 30 anos, Emília morreu. E então não fez mais aniversário. Porque começou a estar morta, né? Ou seja, o uso preciso do verbo, né? e do sintagma para experienciar uma ideia bastante anômala e excêntrica, que é essa questão da morte. Apesar disso, em alguns pontos muito específicos, o autor sabe usar a frase mais longa, como por exemplo na hora que ele diz assim, numa noite feliz, Júlio leu, meio de brincadeira, um poema de Rubem Dario, que Emília dramatizou e banalizou até transformá-lo num verdadeiro poema sexual. Um poema de sexo explícito, com gritos, com orgasmos. Né? E que nesse trecho o fôlego da frase condiz com uma das ideias principais dos personagens, que é utilizar as imagens literárias no cotidiano, né? Principalmente num texto que tem uma imagem literária, que é essa do bonsai, muito forte. Um outro aspecto das contenções nesse texto é que ele praticamente não tem descrições. Né? Isso é interessante, porque tirando as descrições, ele tira, né, os grandes momentos estáticos da narrativa ficcional, né? Aqueles momentos em que a gente para olhar uma cena geralmente imóvel. Né? Acontece que com essa extração,
o texto ele fica todo dinâmico, né? Ele é puro ato, pura narrativa acontecendo. Só que a gente já sabe o que vai acontecer. Então, de uma certa forma, isso dá uma volta também nessa ideia de brevidade, né? Porque a história já parou lá no fim. Né? Então, é um exercício bem minucioso, bem preciso que o autor faz. Bom, eu não vou contar a história, porque esse texto ele é bom de ser assimilado, né? Ele é bom de ser... cada um ter a sua fruição especial. Tem muita coisa aqui que eu não falei. Né? Das últimas coisas que eu tenho lido, inclusive das últimas que eu tenho comentado no Pato, de longe esse foi o que mais me agradou, realmente me interessei por esse livro. E um dos grandes aspectos dele é a materialidade, né? Porque esse livro ele sugere, ele tem um pontilhado na capa, né? E a Cossack Naif também sempre, né, sempre dá um jeito de caprichar no design. E dentro do livro ele mostra essas margens que sugerem a poda com o próprio texto, né? Sugere que eu posso recortar aqui, de uma certa forma, e cuidar, né, do meu livro, cuidar do meu produto. E isso é um campo semântico que a literatura pouco explora. A literatura, tradicionalmente, ela é uma arte transcendental, né? Ou seja, ela não está presa a nenhum veículo, né? Ela pode ser reproduzida quantas vezes quiser, diferente de uma estátua, por exemplo, que ela é a própria matéria, né? E lógico que isso aqui não é como uma estátua, isso pode ser reproduzido, mas ele, diferente da maioria dos outros livros, isso não foi o Alejandro que inventou também, né? Ele sinaliza para a materialidade, ele sinaliza para esse aspecto de usar o texto, né? De comunicar a partir de outras situações, inclusive as táteis. Eu fiquei louco de vontade de cortar, mas eu resolvi, não, vou deixar o livro como está, para ter ele guardado bonitinho. Mas ele carrega, né, esse sentido extremo, né, dessa imagem que ele produz dentro do texto, de uma certa forma toma todo o resto. Né? Essencial para um livro extremamente metalético, cheio de camadas, em que a ficção, quem lê vai ver, né, a ficção a todo momento entra, né, dentro de outras realidades, em alguns momentos a gente nem mais sabe o que é invenção e o que não é. Né? Bonsai, super indicação, o sujeito está fazendo sucesso, acho que não é à toa, acho que não vou me arrepender de ter dado um voto de confiança para ele. Antes de terminar, acho que os astros estão a favor do Pauto Fástico, acho que as coisas estão começando a conspirar a nosso favor, porque nessas últimas semanas voltou a ser lançado nas bancas esta série, As Fábulas pela Panini, que remete ao universo lá do João das Fábulas, que a gente falou lá no nosso primeiro programa. Inclusive o João é um dos personagens aqui, e é uma série muito boa, uma série que ganhou um monte de Eisner, e que agora tem, a partir do primeiro volume, né, publicação aí paulatina nas bancas. Talvez a gente fale de algum número, o segundo número é A Revolução dos Bichos, deles, diálogo com literatura. Pode ser que ele apareça, mas aqui fica só a dica. Você vai estar vendo o programa agora, se entrar lá no blog, vai ter texto sobre o bonsai, tem um texto sobre o V de Vingança. Do bonsai está mais caprichado, porque eu falei rapidinho aqui, né? O do V de Vingança tem praticamente o que eu disse, mais alguma coisa. Então, comente lá. Se quiser me agredir, pode ficar à vontade, pode usar até o baixo calão. Comente lá no Facebook, curta a nossa página e opine à vontade, porque a gente está aqui para isso. Faça fotos 10 e mais 10 vezes. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long